Dona Helena, 74 anos, estava sentada na cozinha às 3 da madrugada, com uma xícara de camomila entre as mãos trêmulas e o peso de décadas esmagando seus ombros cansados. A casa estava silenciosa. Todos dormiam profundamente. E era naqueles momentos de escuridão que a máscara finalmente caía, revelando o cansaço extremo que ela escondia tão bem durante o dia. Tinha passado a vida inteira sendo a rocha da família, aquela que nunca fraquejava, nunca chorava na frente de ninguém, nunca demonstrava vulnerabilidade ou medo. Quando o marido ficou doente anos atrás, ela foi forte. Quando a filha passou pelo divórcio difícil, ela foi forte. Quando o neto nasceu prematuro e todos entraram em pânico, ela foi forte, sempre inabalável, sempre a última fortaleza quando tudo ao redor desmoronava. Mas ninguém nunca perguntou o preço que ela pagava por essa força toda, o quanto sua alma estava exausta de carregar não apenas seus próprios fardos, mas os de todos ao seu redor. Se você se identifica com a história de Dona Helena, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que Deus vai ensinar a ela sobre autenticidade e vulnerabilidade vai transformar completamente sua compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente forte. Ela olhava para o reflexo distorcido na superfície do chá e mal reconhecia a mulher que se tornou. Onde estava aquela jovem sonhadora que gostava de dançar, que ria alto, que chorava nos filmes, que compartilhava seus medos e inseguranças? Quando exatamente ela se transformou nessa figura impenetrável, nessa torre de força que todos admiravam, mas ninguém realmente conhecia? A verdade dolorosa era que Dona Helena tinha construído muros tão altos ao redor de seu coração para proteger os outros de suas fraquezas, que agora vivia aprisionada dentro dessas paredes, completamente isolada, incapaz de mostrar quem realmente era incapaz de pedir ajuda, incapaz de admitir que também precisava de colo, de escuta, de permissão para ser simplesmente humana. Durante o dia, Dona Helena representava seu papel com perfeição ensaiada ao longo dos anos. Acordava cedo, preparava café da manhã para todos, organizava a casa, resolvia problemas, aconselhava, consolava, planejava. Quando alguém perguntava como ela estava, a resposta automática era sempre a mesma: estou bem, graças a Deus, não preciso de nada. Mesmo quando a artrose doía tanto que mal conseguia segurar a panela, mesmo quando a pressão subia e ela sentia tonturas, mesmo quando a solidão interior gritava tão alto que ensurdecia sua alma. Ela sorria, dizia que estava tudo sob controle e continuava carregando o mundo nos ombros como se fosse sua obrigação divina nunca demonstrar fraqueza. Os filhos, acostumados com aquela mãe aparentemente indestrutível, nunca questionavam, nunca insistiam, simplesmente aceitavam que ela era forte e sempre seria. Mas por trás da fachada impecável, Dona Helena estava se desfazendo lentamente, como uma vela que queima nas duas pontas sem que ninguém perceba até que não reste mais nada. Começou a ter crises de ansiedade silenciosas, que escondia trancada no banheiro, mordendo a mão para não fazer barulho enquanto lutava para respirar. Desenvolveu insônia crônica, porque era nos momentos de silêncio que todos os sentimentos reprimidos vinham à tona como uma onda avassaladora. Sentia-se profundamente solitária, ironicamente cercada de pessoas que a amavam, porque ninguém conhecia a Helena real, a mulher vulnerável por trás da máscara de força. Ela tinha se tornado uma prisioneira de sua própria imagem, refém das expectativas que os outros tinham dela, mas principalmente das expectativas impossíveis que colocava sobre si mesma, acreditando que mostrar fraqueza era falhar, que pedir ajuda era egoísmo, que ser vulnerável era decepcionar a todos. O ponto de ruptura veio de forma inesperada, em uma tarde comum de domingo.
A família toda estava reunida para o almoço, conversas animadas, risadas, e Dona Helena circulava entre a cozinha e a mesa, servindo a todos como sempre fazia. Foi então que, carregando uma travessa pesada, sentiu suas pernas bambearem, uma tontura súbita. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, desabou no chão, levando a travessa junto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos correram para ajudá-la, mas o que marcou profundamente foi ver o pânico nos olhos dos filhos, como se tivessem presenciado algo impossível, como se a própria estrutura do universo tivesse se abalado. "Mãe nunca cai", disse o filho mais velho sem pensar, e aquelas palavras revelaram a verdade cruel. Ela tinha se tornado mais um símbolo do que uma pessoa real, mais uma função do que um ser humano com limites e necessidades. Sentada no chão da sala, cercada de cacos e comida espalhada, algo quebrou dentro de Dona Helena, mas não foi algo ruim. Foi como se anos de repressão finalmente encontrassem uma fissura para escapar. Pela primeira vez em décadas, na frente de toda a família, ela chorou. Não chorou delicadamente ou discretamente, mas soluçou profundamente, liberando anos de dor guardada, cansaço acumulado, solidão mascarada. E enquanto chorava, entre soluços entrecortados, finalmente disse as palavras que tinha guardado por tanto tempo. "Eu também estou cansada. Eu também preciso de ajuda. Eu também sinto dor." O silêncio da família não era de julgamento, mas de choque puro, como se estivessem finalmente vendo a mãe, a avó, a Helena real pela primeira vez. Naquele momento de completa vulnerabilidade, quando finalmente tirou a máscara de força e permitiu-se ser genuinamente humana, algo começou a se transformar, não apenas nela, mas em toda a dinâmica familiar que tinha se construído em torno de sua suposta invencibilidade. Nos dias que se seguiram ao episódio, Dona Helena foi praticamente obrigada pela família a descansar, algo que normalmente causaria ansiedade intensa nela, mas agora trazia um alívio estranho e libertador. Deitada no sofá, coberta com uma manta que a filha insistiu em colocar sobre ela, observava com surpresa seus filhos e netos assumirem tarefas que sempre foram suas. Não faziam com a mesma perfeição, a cozinha ficava mais bagunçada, os temperos não eram exatamente como ela faria, mas havia algo profundamente bonito em ver sua família cuidando dela, assumindo responsabilidades, descobrindo que eram capazes. Percebeu então que sua necessidade de ser sempre forte tinha, inadvertidamente, impedido os outros de crescerem, de assumirem seus próprios papéis, de desenvolverem suas próprias forças. A filha sentou-se ao seu lado em uma tarde e, segurando sua mão com ternura, disse algo que perfurou seu coração. "Mãe, eu sempre te admirei por ser tão forte, mas nunca me senti próxima de você de verdade. Era como se houvesse uma parede entre nós, como se você não precisasse de ninguém, nem de mim. Ver você chorar, ver você vulnerável, foi a primeira vez que senti que realmente podia te conhecer, que você confiava em mim o suficiente para mostrar sua humanidade." As lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Helena novamente, mas agora eram lágrimas de compreensão. Tinha passado a vida inteira tentando proteger sua família de suas fraquezas, quando, na verdade, era justamente sua vulnerabilidade que criava conexão verdadeira, que permitia intimidade real, que mostrava aos outros que também era humana, também lutava, também precisava de graça e apoio. Dona Helena começou uma jornada difícil de desconstrução, aprendendo lentamente a tirar a armadura que usou por tantos anos. Começou pequeno. Quando alguém perguntava como estava, ela parava, respirava fundo e tentava responder com honestidade, mesmo que fosse desconfortável. "Hoje estou cansada", ou "estou com dor nas costas", ou até "estou me sentindo um pouco triste hoje." No início,
As palavras saíam travadas, como se estivesse confessando algum crime terrível, mas com o tempo foram ficando mais naturais. E descobriu algo surpreendente. Quando se permitia ser vulnerável, as pessoas não a amavam menos. Pelo contrário, se aproximavam mais, respondiam com empatia, compartilhavam suas próprias lutas, criando pontes de conexão genuína que nunca existiram antes. Começou também a frequentar um grupo de mulheres na igreja, não como líder ou conselheira, papéis que sempre assumiu automaticamente, mas como participante comum. Pela primeira vez, permitiu-se compartilhar suas próprias lutas, seus próprios medos, sua própria jornada de aprender a ser vulnerável. Foi libertador descobrir que não precisava ter todas as respostas, não precisava ser o exemplo perfeito, não precisava carregar o peso de parecer ter tudo sob controle. As outras mulheres, muitas delas, também presas na mesma armadilha de tentar ser sempre fortes, encontraram nela não um modelo inatingível de perfeição, mas uma companheira de jornada, alguém que também lutava, também questionava, também precisava de Deus desesperadamente todos os dias. Foi em um momento de oração silenciosa na igreja que Dona Helena teve uma revelação profunda que mudou completamente sua perspectiva. Lendo 2 Coríntios 12:9, as palavras saltaram da página para seu coração. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ela tinha lido esse versículo dezenas de vezes ao longo da vida, mas agora compreendia seu significado de forma visceral. Deus nunca pediu que ela fosse forte sozinha, nunca exigiu que carregasse tudo nos próprios ombros, nunca esperou que fosse invulnerável. Na verdade, era justamente em sua fraqueza, em sua vulnerabilidade, em sua humanidade exposta, que o poder de Deus podia operar mais plenamente. Tinha desperdiçado décadas tentando ser forte por suas próprias forças, quando Deus estava esperando pacientemente que ela reconhecesse sua fragilidade para poder manifestar sua força através dela. Começou a orar de forma completamente diferente, não mais com orações formuladas e controladas, mas com honestidade brutal e vulnerabilidade total. Senhor, estou exausta, não consigo mais fingir que estou bem, não sei como ser fraca, passei tanto tempo sendo forte que esqueci como pedir ajuda. Mostre-me quem eu realmente sou. Sem as máscaras, sem as performances, sem a necessidade de impressionar ou ser perfeita. E nas semanas seguintes, em momentos de silêncio e intimidade com Deus, começou a redescobrir sua verdadeira identidade, não como a matriarca invencível, não como a torre de força da família, mas como Helena, filha amada de Deus, com defeitos, limitações, medos e necessidades, mas também com dons, beleza, propósito e um valor que não dependia de sua capacidade de ser forte para todos o tempo todo. A transformação de Dona Helena não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual de desaprender padrões antigos e aprender novas formas de se relacionar consigo mesma e com os outros. Aprendeu a estabelecer limites saudáveis, algo revolucionário para alguém que sempre disse sim a tudo e a todos. Quando a neta pediu que cuidasse das crianças no fim de semana, mas ela estava exausta, pela primeira vez disse com carinho: "Querida, dessa vez não posso. Preciso descansar." A culpa veio forte, como sempre vinha quando colocava suas necessidades em primeiro lugar, mas respirou fundo e manteve a decisão. E descobriu que o mundo não desmoronou. A neta não ficou ressentida. Pelo contrário, respondeu com compreensão: "Claro, vovó, você merece descansar. Me preocupo com você." Começou também a compartilhar suas verdadeiras paixões e interesses, coisas que tinha enterrado sob anos de responsabilidades e expectativas. Sempre amou pintura, mas nunca teve tempo para isso. Agora, comprou tintas e telas e permitiu-se dedicar algumas tardes apenas para criar, sem culpa,
sem sentir que estava negligenciando alguém. Quando os netos vinham visitá-la e a encontravam pintando com roupas sujas de tinta e cabelos bagunçados, viam uma avó que nunca tinham conhecido uma mulher com paixões próprias, sonhos individuais, uma vida interior rica que ia além de cuidar dos outros. E essa Helena mais autêntica e genuína inspirava muito mais do que a Helena sempre perfeita e controlada de antes. A dinâmica familiar foi completamente transformada pela mudança de Dona Helena. Seus filhos, que sempre a viam como uma figura quase mítica de força, agora podiam relacionar-se com ela de forma mais humana e próxima. Começaram a compartilhar mais suas próprias vulnerabilidades, sabendo que ela entendia, que também lutava, que não julgaria. As conversas ficaram mais profundas, mais reais, menos superficiais. O filho mais velho, que sempre guardou seus próprios medos e inseguranças, tentando imitar a aparente invencibilidade da mãe, finalmente conseguiu se abrir sobre suas lutas com ansiedade, encontrando na vulnerabilidade dela permissão para sua própria vulnerabilidade. Dona Helena começou a usar sua história para encorajar outras mulheres que também viviam aprisionadas na armadura da força. No grupo da igreja, compartilhava abertamente sobre os anos que desperdiçou, tentando ser perfeita, sempre forte, nunca mostrando fraqueza. Falava sobre o preço alto que pagou: solidão, exaustão, relacionamentos superficiais, perda de identidade. Mas também falava sobre a liberdade incrível que encontrou ao finalmente tirar a máscara, ao permitir-se ser genuinamente humana, ao descobrir que ser fraca não era falha, mas honestidade, e que no reconhecimento de suas limitações é que a força de Deus podia realmente operar. Muitas mulheres choravam ao ouvir seu testemunho, reconhecendo-se naquela mesma prisão, naquela mesma performance exaustiva de sempre estar bem, sempre estar no controle. Hoje, Dona Helena vive de forma completamente diferente, não porque suas circunstâncias mudaram drasticamente, mas porque sua perspectiva foi radicalmente transformada. Ainda é uma mulher forte, mas agora sua força vem de um lugar diferente, não da necessidade de impressionar ou sustentar expectativas impossíveis, mas da coragem de ser autêntica, vulnerável e genuinamente ela mesma. Aprendeu que verdadeira força não é nunca cair, mas ter coragem de se levantar e pedir ajuda quando necessário. Não é nunca chorar, mas permitir que as lágrimas lavem a alma. Não é sempre ter respostas, mas ter humildade de dizer "não sei" e buscar ajuda. Seus relacionamentos familiares são mais profundos e significativos do que nunca foram. Não porque ela é perfeita, mas porque é real. Seus netos a conhecem não apenas como a avó forte, mas como Helena, uma mulher completa com alegrias e tristezas, forças e fraquezas, vitórias e lutas. E nessa autenticidade, ela se tornou um exemplo muito mais poderoso do que quando tentava ser invencível, porque agora mostra que é possível ser imperfeito, vulnerável, humano e ainda assim ser amado, valorizado e usado por Deus de forma poderosa. Descobriu que Deus não precisa de super-heróis. Ele procura pessoas autênticas que reconhecem suas limitações e confiam completamente em sua graça. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Compartilhe também se você ou alguém que você conhece vive preso na armadura de sempre ter que ser forte, porque seu testemunho pode ser a permissão que alguém precisa para finalmente tirar a máscara e viver com autenticidade e liberdade verdadeiras.